Olá, meu nome é Renan Machado, estou no terceiro ano do ensino médio e curso Tecnologia da Informação na UNASP. O UNASP é uma instituição adventista e lá eu curso ensino médio integrado com ensino técnico. O UNASP está localizado na estrada de Itapecerica, em São Paulo. O horário de aula ocorre apenas durante a tarde, entre meio-dia e 55 até 6h30 da tarde. Esta videoaula envolve a disciplina de linguagem de programação ministrada pelo professor Douglas. Então, deixa eu colocar aqui as labels. Então vai ter, vamos ver, uma label para digitar para quem irá mandar o e-mail. Vai ter uma para mandar e-mail com cópia e com cópia oculta. Certo, aqui eu vou colocar os text box. Certo, aqui tá o text box. Deixa eu só aumentar o espacinho um pouquinho entre os controles. Certo. Agora eu vou colocar aqui. Deixa eu terminar de colocar aqui, ó. Vou colocar anexos. Deixa eu deixar aqui tudo maiúsculo. Anexos. Assunto. E mensagem aqui embaixo. Certo. Vou colocar os text box aqui. Opa. Vou colocar 3 botões. Um botão vai ficar aqui em cima, que ele vai servir do botão para a gente enviar um e-mail quando já tiver tudo certinho. Então vou colocar aqui, ó, enviar. Opa. Enviar. Esse botão aqui de cima eu vou escrever logar. Deixa eu ver o que mais. Opa. Deixa eu ver, eu vou colocar, vou aumentar isso aqui. Ali no anexos eu vou colocar uma list box. Essa list box ela vai funcionar apenas como o visual. Já explico porquê. Aqui eu vou colocar a possibilidade de anexar. E aqui remover selecionado. Certo. Deixa eu aumentar um pouquinho mais isso aqui. Acho que não precisa ficar tão grande assim, né? Eu vou abaixar, diminuir um pouquinho. Sim, acho que tá bom. Vou deixar isso aqui no meio pra ficar agradável assim. Acho que aqui tá bom. Aqui eu vou colocar na mensagem, eu vou colocar um reach text box, que daí dá pra gente conseguir, a gente consegue aumentar ele do jeito que a gente quiser.
Certo, o design se está pronto. Deixa eu ver aqui. O Group Box 2, que é a parte que a gente manda e-mail, a gente tem que deixar primeiro desabilitada, porque primeiro a gente tem que passar pelas credenciais para depois chegar aqui. E esse botão aqui também. Certo. Então agora vamos mexer nos botões. Aqui no botão logar, dá 2 cliques no botão. Dois cliques no botão, vai abrir aqui a parte do código. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai testar se o que o usuário digitou. Lembrei que eu tenho que trocar os nomes do textbox. Então textbox e-mail, txt senha. Deixa eu tirar esse texto daqui. Aqui, ó. Txt para. Txt com cópia. Txt com cópia oculta. Aqui. Isso aqui não precisa mudar. Aqui, ó. Txt assunto. E o rt mensagem. Lembrar de tocar o nome dos botões também. btn itens, vou colocar aqui. btn anexo. btn login. btn send, de enviar. Certo, então aqui eu vou estar testando se o que o usuário digitou no txt e-mail ele está vazio. Se ele não tiver vazio, para isso que serve essa exclamação aqui, se ele não tiver vazio, aliás, se ele tiver vazio, a gente retorna. Na verdade, coloca o message box.show endereço de e-mail obrigatório. E-mail. Ok. Deixa eu colocar aqui. Aí. A gente retorna, ou seja, esse return aqui ele vai travar o programa. A mesma coisa para senha, só vou copiar aqui e colar de novo. Mudar aqui para senha. E senha obrigatória. É obrigatória. Vou colocar aqui senha. Certo. Se nada disso acontecer, então, como o programa não vai travar, então a gente bloqueia, deixa desabilitado o Group Box das credenciais e habilita o Group Box do e-mail. Certo, agora aqui no enviar, na verdade, primeiro de tudo a gente precisa criar uma classe. Eu vou chamar essa classe de envio. Certo, aqui dentro da classe envio vamos ter um public object enviar.
Esse public object enviar, ele vai receber booleano arc, string e-mail, string senha, string para, string com cópia, string com cópia oculta, string assunto, acho que é isso, string assunto e string mensagem. Aqui, certo? Quando o botão for clicado, então envio send igual a new envio. Aqui a gente vai instanciar, né, a classe do que a gente acabou de criar. E aqui então vem send.enviar, que é o nosso método que está aqui. O nosso método que está aqui, então ele tem que receber todos os parâmetros na mesma ordem que tiver aqui. Então eu vou criar aqui uma variável arc. Essa variável aqui, ela vai receber, ela vai ser ativada quando o usuário escolher ou não colocar um anexo. Então arc recebe arc, vai receber também txt e-mail ponto text, txt senha ponto text, txt para ponto text, txt com cópia ponto text, txt com cópia oculta ponto text, txt assunto ponto text e rt mensagem ponto text. Certo. Aqui agora nesse método a gente vai ter que instanciar algumas classes. Antes de instanciar a classe, tem que habilitar aqui uma biblioteca system.net.mail. Aí a gente pode usar smtp cliente igual a new smtp cliente e mail message mail igual a new mail message. Certo. Esse nome aqui no meio você coloca o nome que você quiser. Eu coloco os nomes parecidos assim porque fica mais fácil. Então agora aqui a gente vai configurar esses dois. Então smtp, que é o nosso objeto que a gente acabou de criar, ele recebe o host. O host que eu vou estar usando é o host do Hotmail. Se você usa de outro provedor, eu vou deixar com os provedores aí na descrição. Até porque não é difícil também você encontrar as informações. É só procurar um pouquinho que encontra. Aqui eu estou colocando a porta que a gente vai usar para poder mandar esse e-mail na internet. Essa porta aqui 57 é uma porta padrão e ela irá funcionar para a maioria dos provedores de e-mail. Enable SSL, que é para proteção, né? SMTP use default credentials é igual a false. A gente precisa desse controle como falso porque ele não pode usar as credenciais normais que se forem usar as credenciais normais a gente não vai conseguir mandar esse e-mail. Então certo, então smtp ponto aqui credentials e aqui dentro vem antes disso new system ponto network credential aqui.
Aqui dentro vai o nosso e-mail e senha que a gente buscou lá do primeiro formulário. E logo aqui embaixo vem mail.from, que é de quem está mandando esse e-mail. É igual a new mail address e-mail. Certo, agora a gente testa se se o usuário digitou alguma coisa e para, ou seja, o TXT para quem ele vai mandar, porque se não tiver nada, então a gente tem que retornar uma variável erro. Então return erro é igual a true, ou seja, tem um erro. Eu vou criar ela aqui, então public só bool erro, certo? Então se ele não der erro nenhum, então a gente continua o código. Então aqui a gente vai testar se existe alguma coisa nas caixas de texto onde tem o e-mail com cópia ou com cópia oculta. Então se não tiver, se for diferente de nulo ou espaço em branco, então a gente coloca mail.cc .add new mail address e cc, isso, com cópia no caso, né? Aqui eu vou copiar para colocar o cópia oculta, é basicamente a mesma coisa. A coisa que muda aqui é o cco e aqui vira bcc, certo? Aqui embaixo eu vou testar se a variável arc que veio lá do primeiro formulário ela é positiva ou não. Ela é verdadeira, porque se ela é verdadeira quer dizer que o usuário colocou algum anexo para ser mandado. Então for each var a in form 1 ponto anexo ponto itens. Isso me faz lembrar que aqui, ó, a gente não vai conseguir usar esse listbox normalmente. Então como eu falei, esse listbox aqui ele só vai funcionar mais como visualmente. Então a gente precisa criar esse outro listbox que não vai dar para ver normalmente, mas a gente consegue usar ele da forma correta. Então aqui em cima, logo aqui embaixo dessas chaves do public form 1 vem listbox anexo, que é o nome que a gente colocou, igual a new listbox. Aí a gente consegue puxar esse controle do form 1. Deixa eu ver aqui, assim. Era para estar funcionando. Lembrei aqui, ó, public static listbox. Aí a gente consegue usar ele de outra classe, de outro formulário, certo? Então já que a gente chegou até aqui, eu vou configurar o botão de anexar. Então aqui dentro do anexar a gente coloca um open file dialog, que a gente usa ele para conseguir abrir uma caixinha para poder colocar para poder selecionar arquivos. Então open file dialog if dialog.show, aqui ele vai abrir o nosso objeto open file dialog por igual a dialog result.ok, ou seja, se o usuário apertar ok, significa que ele selecionou alguma coisa. Então
string file é igual a dialog.filename, ou seja, o arquivo, o nome do arquivo, o caminho do arquivo que foi escolhido. Listbox aqui, listbox 1.itens.add file. Aqui esse listbox aqui é apenas para o visual, então a gente precisa um listbox de verdade que a gente vai conseguir usar no outro formulário. Então listbox file também. Aqui eu retorno que a variável arc é verdadeira, ou seja, que o usuário chegou até aqui, então ele escolheu algum anexo para mandar. Então isso aqui, então mail.attachments.add. Esse attachments ele está relacionado com com os anexos, né? New attachment toString. Isso, acho que é isso. Ok, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para configurar. Aqui o botão remover selecionados. Então a gente vai fazer o seguinte: listbox.itens.remove listbox.itens.select aqui, ó, selected item, ou seja, ele vai remover o item que tiver selecionado, e ele também vai remover de anexo.itens.remove list.selected item. Porque o mesmo item que tiver, os mesmos itens que tiver no listbox 1 vão ter no anexo. Só que no caso, como o listbox ele é um controle protegido, a gente declarou o anexo como público e estático, e a gente consegue usar ele em outro formulário ou em outras classes. Aqui aí a gente vai precisar dar 2 cliques nesse listbox. Ele vai abrir um campo e a gente precisa trocar esse texto e colocar selected item, ou seja, esse evento aqui ele vai servir para quando algum item for selecionado. Aí a gente vem aqui no Form Designer, clica nesse mais aqui. Agora a gente vai ter que procurar o listbox. Cadê? Aqui, ó. Você vai achar aqui pelo esse erro, que vai estar o mesmo erro, como os textos não estão iguais, desse aqui e desse aqui, a gente precisa com que eles fiquem iguais. Então aqui, ó, item, é só colocar aqui item, aí ele vai dar certo. E quando o item for selecionado, a gente precisa aqui o botão de remover, aqui btn itens ponto enable é igual a true, ou seja, ele vai aparecer e a gente vai poder clicar nele. E também toda vez que o usuário excluir alguma coisa, esse botão tem que sumir. Certo, deixa eu ver se está faltando mais alguma coisa. Certo, então logo depois aqui vai ter mail ponto to.add. Aqui terá o new mail address e aqui vai para quem será mandado o e-mail, né? Mail.subject é igual a assunto, mail.body body é igual a mensagem, e para terminar a gente precisa mandar esse e-mail. Então send smtp.send, a gente envia o objeto mail que tem todas as informações. Para terminar aqui eu retorno erro, falando que erro
foi falso, né? Não teve erro nenhum. Então aqui eu preciso colocar public static erro, e aqui embaixo eu coloco se envio, que é a nossa classe, ponto erro, for igual a true, ou seja, se tiver algum erro, a gente retorna com o message box. Esse erro está relacionado ao destinatário, quando não tem destinatário, então endereço de e-mail destinatário é obrigatório. E se não for verdadeiro, ou seja, se não tiver erro nenhum, a gente retorna message box ponto show e-mail enviado com sucesso. E-mail aqui é a mesma coisa. E-mail. Certo, agora eu acho que não tá faltando nada, então certo, vamos testar. Eu tô com o meu e-mail aberto aqui, então vou colocar minhas credenciais, minha senha, vou logar. Aqui agora ele abre pra gente, a gente pode digitar aqui embaixo agora. E o primeiro group box agora ele ficou desabilitado. Aqui eu vou mandar o meu e-mail pra mim mesmo, só pra testar mesmo. Então aqui eu vou colocar os dois arquivos, só pra teste. E eu vou escrever aqui no assunto teste vídeo aula e-mail, e a hora que tá agora, então 9h34. Certo, então aqui eu vou escrever: este e-mail foi enviado por algoritmo em C#. Certo, vou tentar enviar aqui. O programa retorna pra gente que o e-mail foi enviado com sucesso. E agora a gente só espera o e-mail chegar. Aqui, um pouquinho mais. E aqui, ó, teste de aula. Certo, aqui teste vídeo aula. Aqui ó, tá a foto e o PDF que eu mandei. Este e-mail foi enviado em algoritmo C#. Aqui ó, se podem ver aqui ó, PDF e a imagem gmg.jpg. Aqui ó, o assunto tá o mesmo, a mensagem também. E se a gente for aqui itens enviados, como eu mandei para mim mesmo, ele também aparece aqui itens enviados. Aqui ó, dá pra ver aqui 9h35 que ele foi enviado, um minutinho depois, mas funcionou. Tá aqui esse algoritmo para aqui, um programa para enviar e-mail, bem fácil, bem simples. E é por aqui que eu finalizo o vídeo. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima.